Bom, então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos de novo aos Estados Gerais da Justiça, organizados pelo Conselho Regional de Lisboa, da qual tenho a honra de fazer parte. Mais uma vez, agradecer aos nossos convidados por terem aceito o convite para estar aqui, para mais uma vez, numa visão um pouco diferente, debater aquilo que é a justiça em Portugal, os problemas da justiça em Portugal, as propostas da justiça em Portugal. Temos vindo a assistir a um debate muito rico de ideias, críticas e propostas desde esta manhã e, portanto, confiamos que assim vai continuar com este painel excelente que conseguimos reunir, do qual fazem parte o Diogo Agostinho, que me acompanha na moderação, o Carlos Lima, o Luís Rosa e o Henrique Machado, nomes muito conhecidos do meio da justiça em Portugal e que têm ativamente participado naquilo que é também a construção, o debate, a crítica que a justiça merece e pela forma como qual se tem construído ao longo do tempo. O jornalismo, os jornalistas e o papel do jornalismo tem-se revelado absolutamente fundamental ao longo destes anos. É isso que queremos colocar aqui em debate e em crise. Ouvir os nossos convidados sobre aquilo que é a sua visão enquanto jornalistas e pessoas que estão ativamente ligadas à justiça, ao exercício da justiça, à divulgação da justiça, ao direito a informar versus outros direitos que frequentemente se colocam hoje em dia e, portanto, mais uma vez agradecer-vos a disponibilidade para hoje estarem aqui neste debate. Passaria, se calhar, a palavra ao Diogo Agostinho para dar aqui aos nossos convidados e à plateia e à transmissão que estamos a fazer também e que faremos subsequentemente destes Estados Gerais. Algumas palavras, Diogo? Obrigado, André. Boa tarde a todos. Cumprimentando o João Massano e o André Matias de Almeida pelo convite de vir aqui partilhar um bocadinho com o André, fazer companhia ao André, porque tem 3 excelentes, seriam 4. A Filipe Ambrósio não estará connosco, mas quer o Carlos Lima, quer o Luís Rosa, quer o Henrique Machado, são nomes que nós acompanhamos, que lemos, que ouvimos e de quem eu pessoalmente muito admiro o trabalho que desenvolvem enquanto jornalistas. O André dizia aqui bem o papel do jornalismo, hoje está muito premente e esta nota é muito importante que eu acho que devo dar, de profundo respeito pelos jornalistas e do trabalho que são, do que fazem e do que têm que continuar a fazer os jornalistas, que também entra com o tema que nós hoje aqui vamos debater, da justiça. O André, por ser jurista, por ser um distinto jurista, fará as perguntas mais técnicas, se assim podemos chamar. Eu fico um bocadinho para provocar só um pouco estes 3 senhores, com outros temas, um bocadinho mais talvez político-mediáticos, diria, sabendo que ouvi um pouco da parte da manhã, ainda os partidos com representação parlamentar, todos falavam do drama que está hoje a justiça. E quando nós temos aqui 3 distintos jornalistas de investigação que fazem um acompanhamento destes temas, perante o caos que eu ouvi esta manhã, acho que a primeira pergunta, André, se me permites, seria estes 3 distintos senhores se sentem esse caos de fora, apesar de acompanharem os temas da justiça tão profundamente como acompanham, e já inserindo um tema que não sei se da análise daquele debate, já toda a gente falava em pactos de regime, que é uma coisa da esquerda à direita, de todos os partidos. Portanto, ficava o desafio para estes 3 senhores se acompanham os partidos sobre o que é hoje a justiça, ou seja, se a justiça hoje está, de facto, um caos. Não sei quem quer começar. O Rosa, muito bem. Os moderadores é que não escolher quem é que fala primeiro, mas boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Agradeço ao Dr. João Massano e saúdo toda a plateia e quem nos está a ouvir, e aqui os oradores também. Eu vejo um consenso entre as forças partidárias, acho que é essa a pergunta, nomeadamente entre o PS e o PST, num lado positivo, do outro lado não tão positivo. Por exemplo, vejo uma grande preocupação, nomeadamente nos 2 partidos, e noutros partidos mais do centro moderado, digamos assim, quer à esquerda, quer à direita, relacionado com a jurisdição administrativa ou fiscal, que é
um dos nossos principais problemas, se não o principal problema em termos de tempo médio de resolução, comparado com outros países da União Europeia e de acordo com diversos relatórios costumam ser feitos anualmente pela Comissão Europeia e pelas instituições internacionais. Estamos a falar de uma jurisdição que é muito importante para Portugal captar investimento internacional, é muito importante na relação do cidadão com a administração fiscal, na relação dos cidadãos e das empresas com o próprio Estado, e acho que há uma preocupação sobre isso. Até agora, as soluções que têm sido encontradas, que foram encontradas nomeadamente pelo governo de maioria absoluta do Partido Socialista, não permitiram propriamente, também não, o governo não foi até ao fim, não permitiram também resolver grande coisa. Mas vejo essa preocupação. Não vejo uma preocupação sobre uma coisa que, na minha visão, na minha opinião, parece-me relevante, e os estudos de opinião indicam isso mesmo, que é a preocupação que os eleitores têm com os temas da criminalidade económica ou financeira, nomeadamente nos temas ligados aos processos mais conhecidos como processos de alegada corrupção, mas que não têm a ver necessariamente com o crime de corrupção propriamente dito. Isto tem a ver com criminalidade associada a titulares de cargos públicos e políticos, em que há uma discrepância bastante forte nos tempos médios de resolução que a opinião pública percepciona, claramente. Não é uma conversa, como costuma dizer quando queremos falar de populismo, não é uma conversa de taberna, é uma questão factual, em que a justiça penal tem um tempo médio de resolução bastante bom, em termos gerais, quando comparado com outros Estados-membros da União Europeia, que é cerca entre 1 ano a 2 anos, há diferentes estatísticas para isso. Temos estatísticas de relatórios da União Europeia que falam em pouco mais de 1 ano. Vamos ao site da Direção-Geral do Ministério da Justiça, como eu fui há pouco, vemos para 2022 entre 1 a 2 anos, nos tempos de resolução do inquérito e do julgamento, ali nesse site do Ministério da Justiça não está a falar de recursos. Mas é um tempo bom, e é a ideia, sim, popular, de que a justiça para as pessoas com menos recursos funciona rapidamente. E ainda hoje tivemos um caso que é o chamado caso do Jéssica, em que eu, por acaso, vi o push acho que foi da CNN, sobre uma decisão de relação de Évora, e fui ver esses tempos médios deste caso, por exemplo, que é um caso de uma criminalidade comum, em que estamos a falar de um caso que começou em junho de 2022, estamos em janeiro de 2024, já temos a decisão de relação da segunda instância. Há outros casos também que costumam estar mais nas capas do Correio da Manhã, que se vê que tem um tempo de resolução relativamente célebre. Bem, se formos comparar isto com processos que são da criminalidade económica ou financeira, eu acompanho muitos deles, a discrepância é enorme. Estamos a falar de um tempo médio de resolução sempre superior a 10 anos. Há certamente uma justificação para que demorem mais tempo do que outros, mas acho que a opinião pública não percepciona, aliás, percepciona que essa discrepância não faz sentido. E daí que nos estudos de opinião os temas ligados à corrupção tenham sempre um grande acolhimento dos eleitores. Costuma estar, onde eu estive a ver isto, costuma estar entre o segundo ou o terceiro tema mais relevante para os eleitores nos últimos estudos de opinião dos últimos anos. Tem-se mantido sempre estável. Bem, eu aí não vejo os partidos, nomeadamente o PS e o PSD, sensíveis a essa ideia, sensíveis à ideia de ter um processo penal que seja igualmente célere para estes grandes processos, como é para os processos da justiça comum. Obviamente nunca pode ser o mesmo tempo de resolução, nunca pode ser o mesmo tempo porque os processos são mais complexos, são processos mais extensos, que exigem uma maior investigação, que exigem também um julgamento que demora mais tempo também para o apuramento da verdade material e depois os recursos também. Mas se formos comparar, depois se quiseres posso especificar isso melhor, mas se formos comparar os tempos das fases processuais destes processos, reparamos que é de forma equitativa. Há processos em que a responsabilidade é do Ministério Público, há processos em que a responsabilidade é da instrução, muito menos, obviamente, mas há processos em que a responsabilidade, o tempo médio que se leva mais tempo a resolver é o julgamento e a fase de recursos. Embora haja aqui uma ideia de que o Ministério Público é o culpado de tudo, eu acho que tem uma responsabilidade nos processos, outros não têm, enfim. Portanto, acho que esse é um tema complexo. Aliás, o Conselho Superior da Magistratura, pelo que eu julgo saber, até fez um estudo específico sobre estes grandes processos e vamos ver agora as conclusões desse estudo e acho que vai ser interessante ver
Portanto, não vejo a classe política muito sensível a essa matéria, de encarar esse problema desta discrepância de resolução processual entre os processos de justiça como os grandes processos da criminalidade económica e financeira. Acho que tem que ser encarado de frente. E acho que é um dos problemas que faz com que exista também uma falta de credibilidade da justiça junto à opinião pública, junto dos eleitores, e depois também afeta a classe política, portanto, afeta o Estado e afeta a democracia. Acho que os partidos devem encarar isso de frente e não deixar que esse assunto fique exclusivamente para forças populistas que as aproveitam e, por ausência em combate das forças moderadas. Acho que as forças moderadas, políticas moderadas, têm que também enfrentar esse problema de frente. A meu ver, não enfrentam. Eu ouvi aqui o meu amigo Luís com muita atenção e agora na parte final tu fizeste bem uma referência à discrepância que há entre os tempos médios de resolução de casos associados a processos de criminalidade violenta ou de criminalidade económica ou financeira. Efetivamente, isso é real. A percepção que as pessoas têm da morosidade da nossa justiça não se compadece com as estatísticas que tu também apresentavas, se calhar porque aquilo que passa mais para a opinião pública são aqueles processos mais mediáticos e temos tido tristes exemplos da morosidade da nossa justiça nesses processos. Aquilo com que eu não posso concordar é que se diga que os processos de criminalidade violenta são mais rápidos ou andam mais depressa porque as pessoas não têm recursos financeiros para terem o poder de litigância com os chamados expedientes, etc., que existem na criminalidade, tradicionalmente na criminalidade económica ou financeira. Porque, e nós já tivemos esta discussão, inclusive é a propósito de um processo conhecido, e não vale a pena estar aqui agora a indicar, mas efetivamente há alguns processos que correm ao longo de 10 anos e nós, se formos fazer as contas, se calhar em 10 anos, durante 7 ou 8 eles estão do lado do Estado, sem qualquer intervenção por parte das defesas. E, portanto, há essa morosidade e, efetivamente, responsabilidade do Estado, à qual eu não posso imputar incompetência ou negligência do Ministério Público. Eu acho que aquilo que temos, efetivamente, é a falência do Estado também na Justiça. E que pode ser comparado àquilo que nós, de forma dramática, assistimos diariamente, por exemplo, na saúde. A Justiça é mais um exemplo da falência do Estado, embora sem aquela carga dramática a que nós diariamente assistimos na saúde, por razões naturais. Mas também na Justiça, o que está intimamente ligado a esta ineficácia dos inquéritos tem a ver com problemas de base. A falta de funcionários, por exemplo, nos tribunais, é uma coisa dramática. Já não falo só da falta de magistrados. Pelos vistos, há um problema. Hoje em dia, a carreira do Ministério Público também já não se torna atrativa para pessoas licenciadas em Direito. Parece que há uma crise enorme de candidatos ao Ministério Público, por exemplo. E isto vai ter consequências cada vez mais graves. Quer dizer, isto também nos remete para o que se passa na saúde, para o que se passa na educação. Quer dizer, já não deixaram de ser carreiras atrativas no Estado. E, portanto, isto já está a ser um problema e a médio prazo será um problema que se vai agravar e muito. E muitas das vezes, nos nossos tribunais, aquilo que se passa, eu ainda há uns dias tive uma conversa e fiquei a saber que às vezes há despachos dados por procuradores do Ministério Público que pura e simplesmente não são cumpridos. E não são cumpridos porque não há funcionários suficientes para dar vazão a ordens que dizem respeito, às vezes, até a situações dramáticas de casos de violência doméstica, etc. Porque estamos a falar de milhares de inquéritos, 3, 4, 5 mil inquéritos, nas mãos de 3 ou 4 gatos pingados, que ainda por cima, além de serem poucos, estão numa luta que me parece justa com o Estado e que tem levado a greves a horas extraordinárias, etc. E, portanto, é mais um exemplo da falência do Estado, aquilo que se está a passar na nossa justiça a vários níveis. E eu, sem me querer aqui, sem pretensões de me armar aqui em Ricardo Araújo Pereira, até porque não tenho talento para tal, mas, quer dizer, eu já não sei se o problema está na nossa justiça, se o problema está na justiça ou se está na nossa esperança de vida. Porque, efetivamente, um dos grandes problemas é que, e isto choca de frente com um dos efeitos pretendidos da justiça, que é o efeito de prevenção geral, nós não conseguimos ver o fim à vista de processos que nos dizem respeito a todos nós, porque dirão respeito a questões que terão sido altamente lesivas
para todos nós, contribuintes, isto passa uma péssima imagem à sociedade e, para isso, naturalmente, bastava que fizéssemos contas a meia dúzia de processos que são aqueles que têm estado na agenda pública e mediática e que são aqueles que chegam à casa das pessoas e que depois isto acaba também por ter consequências, inclusive políticas no país, naturalmente, porque as pessoas são intoxicadas as pessoas são intoxicadas pela percepção que ganham de que efetivamente há uma sensação de impunidade grande no nosso país a um determinado nível e isso, como eu dizia, choca de frente com o efeito pretendido de prevenção geral. Antes de mais, boa tarde. Obrigado ao Dr. João Massano pelo convite. E a pergunta é sobre o caos na Justiça. Eu acho que todos aqui dentro sabem bem melhor que eu que a Justiça vive no caos desde vamos lá ver, desde 1974, do 25 de Abril. Quer dizer, o caos sempre foi o dia-a-dia dos tribunais e sempre foi o dia-a-dia do setor da Justiça. E se calhar, daqui a 20 anos, pelo menos os que ainda andarem por cá, vamos estar a discutir os mesmos problemas, a falta de meios, a falta de funcionários, a morosidade dos processos, porque, quer dizer, eu destas coisas tento sempre ser minimamente honesto e prático, que é, nunca houve vontade política para mudar o que é que seja, por um lado, e por outro lado, também o sistema judicial também não se deixa reformar. Não se deixa, quer dizer, todos se recordam aqui há uns anos o drama que foi, por exemplo, só uma coisa simples, mudar o Tribunal Constitucional para Coimbra. Uma medida pequena. Era o desprestígio da instituição, mas porquê? Quer dizer, a partir do momento em que não se consegue mudar a localização no tribunal, não se consegue fazer nada. Quer dizer, não podemos ficar aqui com ideias, na minha opinião, de que vamos reformar a justiça e que os partidos agora estão todos alinhados para a reforma da justiça. A partir de 10 de março toda a gente já se esqueceu da reforma da justiça e os problemas vão continuar e os magistrados vão continuar a reclamar meios e os advogados vão continuar a reclamar melhores condições de trabalho, vão continuar a reclamar melhor pagamento das oficiosas, que de facto é um escândalo. Os funcionários judiciais, a quem eu devo muito do meu trabalho, porque estão sempre disponíveis e apesar do cansaço, mas estão sempre disponíveis, pelo menos no meu caso, para me atender, para me explicar e para despachar tudo aquilo que eu peço. Também não serão contemplados com aumentos de ordenados, ganham miseravelmente e porquê? Porque, também vamos tentar ser honestos, a justiça não dá votos. Se repararem, nos últimos anos qualquer governo traz uma reforma da saúde e traz uma reforma da educação. Há sempre qualquer coisa. Quer dizer, ninguém se preocupou em trazer uma reforma da justiça porque a justiça não dá votos. Quer dizer, a justiça é uma coisa dos magistrados lá dos tribunais. E este afastamento do poder político do setor da justiça e dos tribunais, isto provocou, por muito que as pessoas digam que não, mas provocou praticamente um autogoverno das magistraturas. Sem escrutínio, sem prestação de contas, sem comunicação aos cidadãos. Sendo certo que nos últimos anos também os juízes têm dado passos nesse sentido de uma maior informação, maior e melhor. Enquanto que o Ministério Público, nos últimos anos, entrincheirou-se no Palácio de Palmela, hoje fala para os cidadãos como se estivéssemos na Idade Média, com comunicados que muitas vezes é preciso contratar um tradutor para esmiuçar o que querem dizer, com outros comunicados escritos com os pés, um deles até o pontapé foi tão forte que até demitiu um governo, e portanto, quer dizer, eu acho que as pessoas e o setor da justiça
Eu, quando falo em setor da justiça, refiro-me sobretudo às magistraturas. Tem que perceber uma coisa, e rapidamente, é que os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Os tempos do respeitinho do antigo regime, esse tempo acabou. E hoje, a decisão judicial, para ter um efeito até dissuasor e um efeito na comunidade, tem que ser compreensível. Não é? As pessoas não podem continuar, os tribunais não podem continuar a decidir como há 20 anos. Essa decisão tem que ser comunicada, essa decisão tem que ser explicada, as pessoas têm que ser tratadas com o mínimo de respeito. E o Ministério Público e os juízes têm que prestar contas à comunidade. Porque senão, nós hoje estamos aqui a falar dos Estados-Gerais da Justiça, daqui a 2 anos aparecerá outro processo com um forte impacto mediático, estaremos novamente a falar do caos na Justiça. Isto é um bocadinho... Há um humorista há uns anos, tinha uma frase, salvo erro, era o Aldo Lima, que costumava dizer que a Justiça era como a Nossa Senhora de Fátima, convém que apareça de vez em quando, senão a dúvida instala-se. E, portanto, estas discussões sobre o estado da Justiça surgem sempre a reboque de qualquer coisa, não são discussões consistentes. Lembro-me aqui com o meu amigo Zé António Barreiros, que quando o processo Casa Pia, nos idos de 2003, 2004, por aí fora, quantos debates se fizeram sobre a Justiça? Quantos livros se publicaram sobre a Justiça? Interrogações à Justiça, com coordenação de António Barreto, perguntas à Justiça, e Justiça e tribunais, e por aí fora. E depois o tema desaparece. Desaparece. Aqui há uns anos, o Presidente da República lançou um desafio de um pacto de justiça e, passa a expressão, ninguém lhe fez caso. Porque não há uma vontade, por um lado, regresso ao início, na minha opinião, não há uma vontade política de fazer as reformas necessárias e, por outro lado, o sistema não se deixa reformar. O caos, sim, está, mas eu acho que as pessoas já se habituaram de tal forma a trabalhar no caos que já não conseguem trabalhar de outra forma. E, portanto, eu acho que o caos vai manter-se por uns bons anos. Muito obrigado. Bom, Carlos, se calhar pegando aqui na sua intervenção e naquilo que tem sido a comunicação e o papel da comunicação, mudando agora um bocadinho aqui a agulha para a parte do jornalismo, eu se calhar, começando precisamente por si, perguntava-lhe o seguinte: nós em Portugal temos assistido a uma coisa, sobretudo um tema com que os advogados, sobretudo, se têm deparado muito, que é um estatuto processual que não existe previsto no Código Penal, que é o estatuto do suspeito. E está instalado em Portugal o estatuto do suspeito, ou seja, uma pessoa que é buscada, quer seja na sua residência, quer seja no seu local de trabalho, não é arguido, não é visado, mas, no entanto, é suspeito. E nós sabemos que noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos, o estatuto de suspeito não dá lugar à admissão de nenhum cargo, seja ele qual for, público ou privado, o que quer que isso envolva, mas em Portugal tem vindo a dar e muito. E, portanto, queria começar por si, Carlos, para ouvir a sua visão sobre este estatuto, no qual, enfim, os jornalistas e a comunicação social têm aqui um papel fundamental naquilo que é, por um lado, o esclarecimento da opinião pública e, por outro, a visão que dão àquilo que é o caso em concreto, seja o qual for. Eu antes do suspeito, já lhe respondo, mas vamos ao arguido. Quando foi aquele caso daquela situação da criança do Algarve, a Madeleine McCann, vocês não imaginam o tempo que eu perdi na altura a explicar aos meus colegas ingleses o que era o arguido. Porque para eles, ou se é suspeito, ou não se é suspeito. E eu tive que lhe explicar, não, o Estatuto de Arguido em Portugal até é para dar garantias de defesa. Distorciam-me o nariz, mas ele é suspeito ou não é suspeito? É o que eles queriam saber, se era suspeito ou suspeito. Nós, na nossa infinita criatividade, criámos assim uns estatutos, o arguido, e depois arguido não é suspeito, se é suspeito não é arguido. Isso muitas vezes pode causar ruído. Pode causar ruído. Sendo certo que o Estatuto do Suspeito, apesar de não estar previsto na lei, quer dizer, decorre muitas vezes da ação da polícia. Se a polícia for à casa de uma pessoa fazer uma busca, é porque há suspeitas.
E se há suspeitas, Isso é um bocadinho aquilo que os americanos chamam uma pessoa de interesse. Não é? Pessoa de Em que interesse. não se assume uma suspeita formal, no entanto, é um alvo. Não é? E isso depois tem toda uma carga associada, inclusive é mediática. Não é? é mediático. E depois também há um problema, que é com o próprio Estatuto de Arguido. O arguido banalizou-se tanto a questão do arguido que tenho aqui um amigo que é advogado e ele costuma dizer, bem, há uns anos para ser famoso uma pessoa tinha que aparecer nas revistas sociais, hoje tem que ser arguido, porque o Estatuto de Arguido, apesar de legalmente isso conferir direitos às pessoas para se defender, assim, o certo é, como toda a gente sabe, publicamente a dizer-se que alguém é arguido, isso tem um efeito negativo. Isso é um efeito negativo. E, como diria o advogado lá em cima do Porto, Gil Moreira dos Santos, hoje em dia, para ser arguido, basta estar vivo e que alguém se lembre de nós. E, portanto, é de facto um problema. E vamos admitir que é um problema. Muitas vezes, quando os jornais dizem que fulano é suspeito ou arguido, eu já... Mesmo o arguido, com todas as garantias de defesa, isso tem um impacto negativo na opinião pública, porque o raciocínio é se arguido é porque fez alguma coisa. Mas, por outro lado, nós jornalistas também não podemos fugir a isso, não dizendo que determinada pessoa foi constituída arguida, porque isso é um facto relevante. É um facto relevante. Qual é o problema? O problema depois disto entranca aqui com o sacrosanto segredo de justiça, que, na minha opinião, que não sou jurista, graças a Deus, devia devia cair no primeiro interrogatório judicial, na minha opinião, a partir do momento em que são conhecidos os factos imputados pelo Ministério Público, que a defesa tem a oportunidade para se pronunciar e um juiz dá um despacho, esse despacho final do juiz, na minha opinião, devia ser público. Devia ser público porque assim toda a gente sabia em concreto o que é que estava a passar, toda a gente podia noticiar com rigor o que é que se estava a passar e não passar dias e tardes ao telefone a tentar saber uma coisinha daqui, uma coisinha dali, que muitas vezes depois não encaixa, porque não bate certo e depois há problemas. E, portanto, quer dizer, de facto, eu admito, sim, há um problema com o Estatuto de Arguido e na forma como se comunica esse Estatuto, porque nenhum jornal... nenhum órgão de comunicação social faz um título a dizer fulano é arguido para ter mais garantias de defesa. Ninguém faz isso. O que se diz é que fulano foi constituído arguido no processo X ou Y. Fazendo a volta ao contrário, Henrique. Sim, de facto, há esse problema, quer dizer, e nós jornalistas muitas das vezes não é que sejamos os responsáveis, obviamente, não é? Mas quer dizer, o que é certo é que todos nós contribuímos, às vezes, para uma situação que acaba por ser intolerável para quem está no olho do furacão, não é? E às vezes há pessoas que efetivamente são alvo de buscas por questões até que muitas das vezes são colaterais e que não lhes dizem diretamente respeito. Mas isto depois, se a pessoa então tiver alguma exposição pública, não é? Ou se for titular de um cargo público, ou o que seja, fica imediatamente com um rótulo que dificilmente passa, não é? E depois lá está, isto acaba por chocar outra vez com a célebre morosidade da nossa justiça, em que uma pessoa, quer dizer, em 2 minutos tem o seu nome, entre aspas, enlameado com base numa suspeita, numa busca, nisto, naquilo, porque depois, a partir do momento em que há um conhecimento do que está em causa em todo o processo, já não se sabe bem quem fez o quê, não é? São todos suspeitos. E, portanto, efetivamente isto demora anos a passar, às vezes não passa, às vezes já passa, só desaparece subtilmente quando já ninguém se lembra do assunto, e isto tem consequências graves para a vida das pessoas. E efetivamente nós, jornalistas, aqueles que temos consciência disto, tentamos ao máximo, pelo menos, desconstruir, do ponto de vista da mensagem, que efetivamente alguém, por ser alvo de uma busca, não quer dizer que seja o pior dos criminosos. Arguídos, quer dizer, nós só aqui nesta mesa, pelo menos eu e o Carlos, já colecionamos vários termos de identidade e residência, até uma condenação recente, que ainda está em recurso e tal, pronto. Mas, quer dizer, não é isso que faz de nós pessoas menos sérias e idóneas. Luís. Bem, eu vou tentar dizer uma coisa um bocadinho diferente. Eu, em primeiro lugar, acho que há um problema
O problema central é o facto da justiça não se adaptar ao mundo atual, nomeadamente à sociedade atual. É inevitável que as sociedades atuais são, nomeadamente, desde que nós passamos a ser uma democracia, passamos a ter um conjunto de regras. Uma das regras básicas da democracia é existir liberdade de expressão, liberdade de imprensa, é existir o escrutínio dos titulares de cargos públicos e políticos. E depois, hoje em dia, desde que a internet surgiu, a velocidade de informação é, obviamente, gigantesca. Não estou a dizer banalidades. Mas a justiça não se adaptou a isto. E a questão do suspeito, eu acho que é uma questão relevante. Eu, recentemente, e concordo com o Henrique e com o Carlos, recentemente até li um artigo no Observador de um advogado, do Miguel Pereira Coutinho, em que ele sugeria, propunha, que nós adaptássemos eventualmente uma figura do direito francês, que eu não sou jurista, já agora também, mas estou só a citar um jurista, em que no processo francês, por exemplo, temos o arguido, temos a testemunha e temos a testemunha assistida. E a testemunha assistida, basicamente, é a pessoa que se encontra implicada como suspeita numa investigação criminal, mas ao qual existem dos chamados indícios graves e concordantes. Isto aqui eu acho que é uma coisa terrível para a imagem de um titular de cargo público ou político, e aqui é importante fazer aqui uma distinção muito importante, um parênteses rápido. A comunicação social não se interessa, pelo menos eu, e acho que o Carlos e o Henrique fazem, se calhar, um trabalho mais abrangente do que o meu. Eu concentro-me muito nos processos da criminalidade económica ou financeira. Eu praticamente não sigo nenhum processo de justiça comum. Escrevi uma ou outra vez. Então, interesso-me por estes processos porque são essencialmente processos que visam titulares de cargos públicos e políticos, que têm que fazer uma prestação de contas à opinião pública. E o Tribunal de Justiça também tem que fazer essa prestação de contas. Há uma dupla prestação de contas. E a comunicação social tem um papel nessa prestação de contas. Pronto, é essa a principal razão pela qual me interesso por estes processos. Para escrutinar a justiça, para escrutinar também os visados. Há informações que estão nos processos judiciais que não são crime nenhum, mas têm relevância jornalística, têm relevância pública. São importantes para fazer o escrutínio dos titulares de cargos públicos e políticos. E nós, comunicação social, temos direito a ter essa informação. Bem, portanto, isso é, na minha perspectiva, o ponto de partida. Nesse contexto, acho que há um problema, de facto, em que há pessoas que são alvo de buscas, ou que ficam lá está com esse rótulo de suspeito, tem uma carga negativa, obviamente, e acho que podiam ter direitos no nosso processo penal que lhes permitisse ir ao processo. Não é só ir ao processo quando o Ministério Público chama. Terem alguns direitos no processo. Acho que isso faz sentido. Acho que isso era uma ideia que podia reforçar as liberdades e garantias desses cidadãos em particular. E acho que isso faz sentido, não é nenhuma diferenciação que se pode fazer. Agora, eu insisto aqui num ponto, se calhar vou discordar um bocadinho do Carlos e do Henrique, não sei, se calhar sim, que é, eu acho que há um enviesamento do discurso, quando falamos dos operadores judiciários, nomeadamente de advogados, mas também do Ministério Público e dos juízes, de que, bem, a comunicação social não pode fazer isto ou não pode fazer aquilo. Eu gostava de chamar a atenção de que se há uma limitação no acesso da comunicação social à informação, e essa não é a solução. Eu acho que o contrário era o que o Carlos estava a dizer. Acho que a justiça deve comunicar cada vez melhor com a opinião pública. E o que o Carlos estava a dizer, por exemplo, isso existe em vários países europeus, em que, por exemplo, a partir do momento em que uma operação judicial, uma operação de buscas judiciais vai para a rua, o processo torna-se público. Por exemplo, há um dever do tribunal, por exemplo, de comunicar com a opinião pública, dizer porque é que aquelas pessoas foram detidas. Na cima são pessoas que podem ter uma especial relevância pública. E também os advogados a mesma coisa, também fazem. Não é? Portanto, acho que devia haver o próprio segredo de justiça, também devia ter em conta essa situação. Hoje em dia o segredo de justiça é a exceção, não é a regra. Foi feita essa reforma, mas obviamente nos processos mediáticos a regra é o segredo de justiça. E podia haver também essa evolução, no sentido de dar mais armas, ou igualdade de armas, se quiseres, entre a defesa e a acusação nesse debate público. Porque esse debate público é inevitável. Até podemos ver a coisa ao contrário, que é, se nós quisermos ver a coisa ao contrário, como às vezes ouço algumas pessoas dizer, bem, a comunicação social não devia escrever sobre o processo em segredo de justiça. Bem, isso não acontece em nenhum país democrático. Em nenhum. Eu, em Espanha, lembro-me do caso de Sarkozy, em Espanha, lembro-me do caso de Bárcenas e de muitos outros processos
Em Itália, lembro-me de muitos outros casos dos anos 90, e acontece exatamente a mesma coisa que acontece em Portugal. Como o caso de Trump, por exemplo, exatamente a mesma coisa. Portanto, há fatos processuais que há segredo e a comunicação social consegue furar esse segredo, porque tem interesse público essa informação, revela. E, portanto, acontece esse problema nas democracias, isso tem a ver com o escrutínio, que é inevitável. Esse escrutínio tem que existir. Tem que existir o escrutínio dos juizados e tem que existir o escrutínio da justiça, que obviamente o Ministério Público erra, faz coisas mal. Na Operação Influência isso foi muito criticado, houve escrutínio. Portanto, acho que podemos encarar essa situação do suspeito tentando adaptar o nosso processo penal a esta realidade, que é uma realidade de escrutínio, que é inevitável, numa democracia tem que existir. Posso só dar aqui uma ligeira achega? E já agora também sobre o segredo de justiça, também gostava de te ouvir. Sim, eu acho que uma coisa até acaba por entroncar na outra, naquilo que eu me estava aqui a lembrar. Acho que uma das coisas que devia acabar em Portugal é o célebre princípio da legalidade, segundo o qual o Ministério Público é obrigado a ir a todas, que não pode fechar os olhos a qualquer suspeita da prática de qualquer ilícito, por mais ridículo que ele às vezes seja. Isto era uma coisa que ajudaria de alguma forma a desentupir os tribunais, em muitas situações, e depois nós também não íamos encontrar isto em alguns processos considerados de corrupção de Estado, como ainda agora na Operação Influencer, a que o Luís fazia referência, e depois nós andamos ali à procura da corrupção e reparamos que há umas pessoas que almoçam e jantam por 20 euros e 30 euros, pronto, e então aí ficamos muito aflitos, porque o país, enfim, é isto. E então acho que, nesse aspecto, o princípio da legalidade devia ser posto em causa, e isto também entronca nas questões relacionadas com o segredo de justiça e direito à informação, etc. Porque eu só para vos dar um exemplo, e não queria estar aqui agora a puxar a brasa às nossas questões pessoais, mas eu aqui há 15 dias mais ou menos fui absolvido num processo por violação de segredo de justiça, porque entendeu o tribunal que o direito à informação prevalecia, e aquilo que para mim é o juízo equilibrado é não só o que este tribunal teve, mas também aquilo que teve o tribunal de primeira instância num processo em que eu fui absolvido com o Carlos Rodrigues Lima, quando os juízes pesaram, ou seja, pesaram por um lado o direito à informação e por outra a questão do segredo de justiça, sendo que aqui aquilo que foi altamente relevante e que contribuiu para a nossa absolvição nesse processo foi o facto de nós não termos sido lesivos para o bom curso da investigação. Não prejudicámos o bom curso do inquérito, não revelámos nada que pusesse em causa o trabalho da polícia, do Ministério Público e, portanto, pesados os pratos da balança, entendeu o tribunal que prevalecia, então, o direito à informação, não fomos condenados pelo crime, mas isto para dizer o quê? Que eu há 15 dias fui absolvido num processo por causa de umas notícias relacionadas com a Operação Lex, aquela operação que estarão lembrados, diz respeito a juízes desembargadores, etc., e por ter revelado umas conversas que estavam apreendidas nos telemóveis. Isto não é da transcrição de uma escuta, mas é de conversas que estavam trocadas em mensagens e que seriam a prova efetiva daquilo que nós afirmámos na notícia e que foram a prova do crime, naturalmente, do crime ou do alegado crime. E então fui absolvido por violação de segredo de justiça, mas fui condenado por desobediência, porque não podia ter publicado aquele conteúdo. E é aí que eu me lembro do princípio da legalidade, porque eu gostava de saber onde é que estão os processos e as condenações por todas as escutas que são divulgadas frequentemente em toda a comunicação social. E, portanto, era aí que eu gostava de perceber onde é que está o critério de dir-me-ão que cada caso é um caso. Sim, mas se existe, e isto, naturalmente, eu não quero o mal do Luís Rosa, não quero que ele seja condenado por desobediência nenhuma. Não publico escutas mas eu assisto frequentemente à publicação de N transcrições de escutas telefónicas e não vejo toda essa gente em tribunal a ser condenada por desobediência. E, portanto, eu gostava que a nossa justiça, já que funciona segundo o célebre princípio da legalidade, que olhasse para todos por igual e não passasse, às vezes, uma imagem de ser persecutória, que, a meu ver, é muitas das vezes persecutória. Juntando algumas das coisas que foram dizendo, a morosidade, a dificuldade de
avançar mais rapidamente. Sentem que nos vossos textos têm um poder superior à justiça? Temos um poder? Superior à justiça? Posso? Sim. Não. Nem quero ter, nem estou interessado em ter, nem esse é o meu objetivo do meu trabalho. Mas pelo contrário, os jornalistas devem ter muita humildade, e eu ganhei essa humildade quando era estagiário, e uma notícia que eu escrevi quase que levou ao despedimento de uma pessoa. Eu não tive culpa nenhuma na situação, simplesmente a pessoa não estava habituada a falar com jornalistas, falou em on the record, era uma funcionária de uma agência bancária do Santander, quando houve um negócio entre o Champalimau e o Santander, precisamente. Não era uma agência do Santander, era uma agência de um banco do Pinto Souto Maior, acho eu. Bem, e então falei com uma gerente para saber, olha, então, o que é que você acha? Então, o banco foi comprado pela banca espanhola. Ela não achou nada melhor dizer do que, bem, isto de Espanha nem bons ventos nem bons casamentos. E pronto, enfim, o lado antigo castelhano veio de cima e ela estava a falar com um jornalista. Eu nunca lhe disse que estava a falar em off. Estávamos a falar em on. Eu era estagiário, publiquei, e ela no dia seguinte, quando estava impresso, foi um jornal em papel, ligou-me aflitíssima que ia ser despedida, e eu ofereci-me para ser testemunha, para tudo, para que não lhe acontecesse nada à senhora. Portanto, eu ganhei muita noção da importância do jornalismo e da influência que os jornalistas podem ter desde muito cedo. E, portanto, não me sinto nada importante, sou simplesmente um mensageiro, se tu quiseres. Agora, o que gostava de dizer em relação, acho que vem no seguimento também da tua pergunta, em relação ao que o Henrique acabou de dizer, eu acho que os jornalistas portugueses os jornalistas europeus estão razoavelmente protegidos com a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Portugal tem sido condenado várias vezes por não respeitar a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Ainda esta semana não foi um jornalista, foi um cidadão comum que foi condenado alegadamente, em Portugal, por alegadamente ter difamado um procurador, porque disse uma coisa no intervalo de uma audiência, e o Tribunal condenou Portugal por achar que Portugal não tinha respeitado a liberdade de expressão. Isso acontece com condenações de jornalistas regularmente. E, portanto, nós estamos bem protegidos nessa medida. Eu defendo o princípio da oportunidade, não necessariamente pela razão corporativa aqui do Henrique, mas mais por outra razão. Mas corporativo em que Estou a sentido? brincar. Mas porquê é que esta ideia passa... Estou a brincar. Não acho que eu defendo o princípio da oportunidade, porque entendo que essa é uma das formas de nós termos um processo penal mais célebre. Um processo penal que tenha efetividade nestes grandes processos de criminalidade económica ou financeira. E, aliás, em muitos Estados europeus, o processo penal, o titular da ação penal, tem esse princípio da oportunidade. Portanto, entre outras medidas que podem ser, entre medidas de justiça negociada que existem em vários países, nomeadamente na Alemanha, etc. Há medidas que nós podemos utilizar, algumas delas foram discutidas na Estratégia Nacional contra a Corrupção e acabaram por cair também no Parlamento, por oposição, curiosamente também, do grupo parlamentar do PS e também do PST, mas são medidas que estão muito utilizadas na União Europeia, não são outras jurisdições. O Brasil, os Estados Unidos não têm nada a ver com a nossa cultura judiciária, são jurisdições que têm a ver com a nossa cultura judiciária, que têm comum com um dos nossos princípios civilizacionais da União Europeia, e em que há uma enorme resistência da comunidade jurídica portuguesa em aceitar, discutir e em aceitar algumas dessas medidas. Eu acho que inevitavelmente, elas vão ser aplicadas com maior ou menor resistência. Os conservadores, às vezes, são vencidos. E, portanto, isso vai inevitavelmente acontecer. Porque a discrepância que eu me referi há pouco, ela não é socialmente aceitável, não é politicamente sustentável, e se nada for feito, acho que vão chegar ainda pior, ou seja, são os populistas que vão querer aplicar, se os moderados nada fizerem. Portanto, acho que isso é inevitável. Só em relação a uma coisa que o Henrique disse, que tem a ver com a questão das escutas telefónicas. É uma lei que foi feita pelo poder político na sequência de um caso concreto. Foi o Partido Socialista que promoveu aquela lei por causa das escutas telefónicas do caso Pia. E é o único país europeu que eu conheço em que os jornalistas estão proibidos de revelar escutas telefónicas. Não conheço mais nenhum caso. Estamos aqui perante proeminentes juristas. Se me lembrarem um caso específico de que os jornalistas estão proibidos de revelar só escutas telefónicas, e eu, por acaso, respeito a lei, eu não cito escutas telefónicas,
Eles só utilizam a informação relativa às escutas telefónicas quando elas estão em documentos, nomeadamente em despachos ou outros documentos do processo. Não cito o diálogo. Fui aconselhado juridicamente nesse sentido pela minha advogada. E, portanto, isso é uma lei que é única. Eu leio o Le Monde, eu deduzo que o auditório considera que são jornais credíveis, os que eu vou dizer, não populistas. O Le Monde, o Financial Times, o El País, o El Mundo, o Wall Street Journal, o New York Times, todos citam escutas telefónicas. Todos. Não há nenhum que não cite. E, portanto, nós não somos uma ilha no mundo, a não ser que queiramos regressar orgulhosamente sós. E eu acho que há aqui uma ideia que é muito importante para a justiça, que é a ideia de que nós temos que estar abertos, nomeadamente na União Europeia, a outras ideias. É verdade que a justiça, a área da justiça, é aquela em que há uma menor uniformização, e isso faz sentido que assim seja, porque cada país pode ter, enfim, uma história diferente, uma razão diferente para determinados enquadramentos. Com certeza, nós tivemos 50 anos de ditadura, 48 anos, desculpa, de ditadura, já temos mais anos de democracia, mas continuamos a ter, por exemplo, uma enorme resistência aos poderes, a reforçar os poderes do juiz, por exemplo. Eu quase diria que os juízes portugueses devem ser os juízes que menos poder têm na União Europeia. A questão das manobras dilatórias, por exemplo, que é uma questão que é uma realidade, que acontece na Operação Marquês. Eu não sei quantos juízes é que o principal árbitro já recusou. Já devem dizer 12, ou 14, ou 16, ou 18, não faço ideia. E certamente que antes do processo transitório julgado já deve ter recusado 40 juízes. E isso é possível em Portugal, mas não é possível em muitos países europeus, lamento, não é? E em que os juízes... Luís, desculpa, e se for por uma razão atendível? Com certeza que pode ser por uma razão atendível. Neste caso, tanto quanto sabemos, é porque os juízes não foram sorteados. Certo. Então foram todas as Então, justiças foram em iguais. coerência, vai sucessivamente rejeitando. E, portanto, isto tem Não é isso que eu estou a forçosamente de pôr ser... em causa. Mas Não é isto isso tem que eu que estou a pôr em forçosamente ser um causa. expediente dilatório? Não é isso que eu estou a pôr em causa. Eu estou a pôr em causa é o facto de teres um determinado enquadramento em que há uma desconfiança estrutural sobre o juiz. É isso que eu estou a pôr em causa. Não estou a pôr em causa esse caso particular. Há uma desconfiança estrutural do nosso legislador sobre os poderes do juiz. E isso é algo que eu acho que tem que ser ultrapassado. Nós tivemos, isso é muito marcado pelos 50 anos da ditadura, pelos 48 anos da ditadura, desculpa. Isso está na altura de nós ultrapassarmos isso. E acho que uma parte dos problemas da celeridade resolve-se com isso. Volto a dizer também, é importante reforçar as liberdades e garantias dos cidadãos, como há pouco acabei de dizer, da questão dos suspeitos. Acho que, por exemplo, o Ministério Público, eventualmente, tem que se pensar em que o Ministério Público tem que passar a ter prazos para tomar decisões. Acho que isso é uma matéria que também tem que ser decidida, que os advogados defendem muito. Eu acho que isso faz sentido. Ou seja, nós temos que olhar para o global picture e ver onde é que nós podemos melhorar, porque há áreas em que nós podemos melhorar, em que desde que haja, eu confesso que não vejo esse diálogo. Eu acho que era importante que existisse esse diálogo. Não vejo o diálogo, houve um pacto para a justiça, que o poder político marimbou-se nele, mais uma vez a tal insensibilidade que eu há pouco falava, mas acho que é importante que haja um diálogo entre as magistraturas e os advogados, em que haja pontos em comum, em que eu vejo muito discurso público de política de terra queimada, em que todos os processos, quando se ouve um advogado, parece que o Estado de Direito está sempre em causa, houve-se um procurador a arrasar com o advogado, houve-se um juiz a se pôr um bocadinho acima de todos os outros, enfim. Eu acho que é importante haver um diálogo, nomeadamente entre os juízes e os advogados, para que nós cheguemos aqui a um caminho de aumento da celeridade no combate a estes processos, ou no combate à morosidade destes processos. Porque, sinceramente, é a democracia que está um pouco em jogo. E é a confiança dos eleitores, não só na justiça, como também nos seus representantes, que estão um pouco em jogo. E isso, acho que faz falta esse diálogo. A pergunta era sobre o poder. O poder na tua escrita. O poder, sim. Não é que isso me aqueça nem arrefeça, mas sim. Eu acho que sim. Nós temos mais poder que os tribunais. Por uma simples razão, quer dizer, nós hoje olhamos muitas vezes... eu chamo-lhe um paradoxo, que é, no dia da leitura de um determinado acordo, nós estamos a dizer às pessoas lá em casa que o arguido foi condenado a 8 ou 5 anos de cadeia e, de repente, viramos para o lado e agora vamos falar com o arguido.
quem está lá em casa, mas não foi condenado a pena de cadeia. Portanto, quer dizer, há aqui um paradoxo de comunicacional que não resulta. Quer dizer, eu não posso estar a dizer a uma pessoa lá em casa que fulano foi condenado e ele estar a dar uma entrevista. Porque a ideia da condenação remete-nos para a cadeia. Ou seja, quer dizer, se foi condenado, deve estar na cadeia. Porque ninguém lá em casa, o homem médio, como se diz, como se encontra em muitos acórdãos dos tribunais, não está a pensar no efeito suspensivo da decisão, no efeito devolutivo, se o recurso suspende ou não a decisão. Não, se foi condenado tem que ir para a cadeia. É um raciocínio primário, imediato, e, portanto, é óbvio que nós, quando escrevemos qualquer coisa, provocamos um maior dano do que uma decisão do tribunal, porque a decisão de um tribunal, e cá em Portugal, tirando, como já falámos aqui há pouco em casos, aquilo que a doutora Maria José Morgado dizia há muitos anos, pilha-galinhas, que são rápidos, mas a decisão cá arrasta-se durante anos, mais um recurso, um requerimento, uma aclaração. Pois, e bem, eu também, em relação às manobras dilatórias, aumentos dilatórios, eu acho que o advogado não faz nada do que a lei não lhe permite. Se a lei permite, quer dizer, a função dele é defender o cliente. Se não for pela esquerda, vai pela direita. Se a direita estiver fechada, vamos pela esquerda. Quer dizer, todos nós, quando tivermos um problema sério em tribunal, vamos gostar de ter um bom advogado que nos defenda e que nos indique o caminho. Mas, bom, é o que é. Agora, quanto ao poder, sim, isso já... Eu, por acaso, curiosamente, tinha para aqui uma nota já o Raul Rego, em 69, escrevia que a fiscalização da opinião pública é bem mais eficiente de quantas leis se publiquem, quantas cadeias se construam. Portanto, é óbvio que nós temos poder, é óbvio que quando nós escrevemos, nós temos de ter essa noção, mas uma coisa é, nós temos de ter a noção que temos poder. É óbvio que quando escrevemos uma coisa nos jornais ou divulgamos uma notícia na televisão, é óbvio que estamos a exercer um poder. E ali, o Henrique, por exemplo, é um exemplo, é um bom exemplo. Quer dizer, havia aí um processo que estava há anos adormecido, que era o chamado Tutti Frutti, que também era uma coisa. Um dia eu gostaria de conhecer o criativo para os nomes das operações. O Tutti Frutti, que estava na gaveta, estava praticamente numa gaveta, algures ou num armário, no Ministério Público. O Henrique fez 2 ou 3 notícias na CNN e na TVI, e o que é que nós vimos? Equipa especial, reforço de meios, quer dizer, as coisas acontecem, e acontecem por força da comunicação social. O mesmo aconteceu há muitos, muitos anos, para quem tem memória, com o Freeport, que também era um processo que andava ali, que ninguém queria saber dele, bastaram 2 ou 3 reportagens em televisão, equipa especial, até nessa altura que toda a gente se queixava da falta de meios, não, apareceram inspectores, apareceram procuradores, e até dinheiro para viagens a Londres. Não sei se reparam que havia reuniões com o Serious Fraud Office, os especialistas em corrupção dos ingleses, que depois também não descobriram nada, mas eram os especialistas de corrupção dos ingleses. Para finalizar, é óbvio que sim, que temos um poder. Temos um poder de influenciar as pessoas, temos um poder de direcionar as opiniões das pessoas no espaço público. E sim considero, porque fruto de um clima também de impunidade que se tem verificado em Portugal nos últimos anos, sim, que o nosso poder, em certa medida, acaba por ser mais forte que o dos tribunais. Sim, eu não tenho muito a acrescentar. Eu acho que aquilo que o Luís disse e o que o Carlos disse, apesar de ser diferente, acho que é complementar, no sentido em, efetivamente, nós temos que ter a humildade de perceber, quer dizer, que nós somos testemunhas, nós não fazemos história, não é? Nós estamos aqui para relatar a história, nós não estamos aqui para ser parte da história e, portanto, temos que ter essa humildade, temos que ter os pés bem sentados na terra e temos que ter noção de que temos uma grande liberdade, efetivamente. Muitas das vezes tentam restringir, mas temos liberdade, felizmente, e isso também nos dá uma grande responsabilidade. Isto para ir ao encontro daquilo que o Carlos diz, nós temos que ter noção do poder que temos. E efetivamente,
depois chocamos muitas das vezes de frente com o Estado. Quer dizer, o Carlos deu ali o exemplo, por exemplo, da Operação Tutti Frutti. É óbvio que vou ser acusado por violação de segredo de justiça do processo Tutti Frutti, porque lá estavam mais umas escutas e não sei o quê, e provavelmente vou ser condenado e mais uma desobediência e mais não sei o quê. E depois onde é que fica o interesse público? Quer dizer, é porque o Ministério Público, por exemplo, nesse caso em concreto, apesar da senhora Procuradora-Geral ter vindo a correr, mais depressa disse que tinha mandado abrir um inquérito por violação de segredo de justiça do que disse o que é que ia fazer para resolver o caso Tutti Frutti, não é? Mas depois, o que é certo é que lá criou uma equipa especial, portanto acabou por admitir que tinha um problema. E é aí que está o interesse público do nosso trabalho. Este é apenas um exemplo que o Carlos se lembrou, mas há vários exemplos daquilo que tem sido a nossa vida. Nossa, não é de nós três, quer dizer, apesar de nós três fazermos muito justiça, mas há ótimos exemplos, e estes nem sequer são exemplos de investigação jornalística, porque isso é uma fraude, não é? Em Portugal, muitos de nós gostam de se fazer passar por jornalistas de investigação. Isso é uma tanga, passa a expressão, quer dizer, somos jornalistas de fontes, quer dizer, infelizmente em Portugal, qualquer pessoa que dá duas notícias investigou, não investigou nada, quer dizer, portanto, pode ter boas fontes, efetivamente, há muitas denúncias anónimas, há coisas muito bem trabalhadas do ponto de vista jornalístico. E há alguns casos, como por exemplo, eu quero fazer aqui, há exceções. Por exemplo, Não é bem assim como estás a dizer. o Cerejo do Público acho que é um ótimo exemplo de jornalismo de investigação, mas há poucos. Não, Há poucos. mas há jornalismo de investigação. Quer dizer, Mas não é aquilo que se quer fazer muito crer. pouco, mas há muito pouco há. e há muito jornalismo mascarado de há muitas investigação. há sim. muitas, seja o Luanda Leaks, por exemplo, seja outros casos. Mas, há um mas o Luanda Leaks nasce em Portugal? Ou Isso é Portugal nasce. pendurou-se no Luanda? Mas eu estava a falar da nossa realidade, obviamente, sim. Vamos discutir aqui, tornar uma conversa de jornalistas, mas enfim, continuamos. Não, pronto, e isto para dizer que há excelentes trabalhos que se revestem desse interesse público e, portanto, liberdade de responsabilidade, como em tudo na vida. Quer dizer, nós não somos agora umas virgens, entre aspas, ofendidas, porque o Ministério Público choca muitas das vezes de frente connosco, mas o que é efetivamente a verdade é que o faz, e isto para ir ao encontro daquilo que o Luís dizia há pouco, o Ministério Público tem que evoluir. Evoluir no sentido em que muitas vezes continua a ter, como o Carlos dizia, um discurso de idade média, comunica pouco e comunica mal, a senhora Procuradora-Geral vive ali numa redoma de vidro, não assume responsabilidades de coisas que são efetivamente da sua responsabilidade formal, e isto para não voltar a falar da dita operação influencer, e pronto, e por aqui me fico. Eu só gostava de dizer duas coisas, que é, obviamente, que há jornalismo de investigação em Portugal. Eu compreendo o que é que o Henrique está a dizer. Há órgãos de comunicação social que... há o jornalismo judiciário. O que é o jornalismo judiciário? É um jornalista que acompanha a área da justiça, nomeadamente no que diz respeito a estes processos criminais, na fase de inquérito, na fase de instrução, na fase de julgamento, nos recursos, e vai consultar o processo. Ou então, quando está em fase de segredo e não é possível consultar o processo, tem fontes. Então, o jornalismo judiciário. Okay? E há jornais e há órgãos de comunicação social que vendem isso como um jornalismo de investigação. Concordo com o Henrique. É treta. É verdade. Agora, há jornalismo de investigação. Eu hoje em dia faço muito pouco isso. Houve uma altura que fazia mais. No observador fiz poucos trabalhos. Mas o jornalismo de investigação é o quê? É ter acesso a fontes de informação primárias. Não é processos judiciais. É fontes de informação primárias. Okay? Documentos, vamos supor, nos extratos bancários. Vamos supor. E a partir daí, ir construir uma história ou ir ligar a outras informações, ter acesso a outros documentos, etc. Fazer pesquisa documental. Pronto. Mas há jornalismo de investigação. É pouco feito, mas há. Em relação à comunicação, eu gostava de dar aqui dois exemplos muito simples que eu, por acaso, recentemente tive numa outra conferência de juristas do administrativo e fiscal e dei este exemplo e gostei muito da reação do auditório. Foi o Carlos tem toda a razão que a justiça em Portugal comunica muito mal. Eu vou dar aqui um exemplo muito breve, de 1 minuto, do Tribunal de Justiça da União Europeia, que tem uma sala de imprensa no site, tem todos os comunicados sobre decisões que tomam. E os títulos, basta ler os títulos para perceber como... E os processos, como sabem, os processos do Tribunal de Justiça da União Europeia são muito complexos, têm a ver com matérias muito técnicas. E basta ler o título dos comunicados para perceber o que é que o acórdão tem a ver. Qual é o assunto do acórdão, desculpa. O mandato de detenção europeu, a entrega de uma pessoa procurada não pode ser recusada pelo simples facto desta ser mãe de crianças tenrizadas. É o título. Até claro, mas toda a gente percebe isto. Violência contra as mulheres. O Tribunal de Justiça esclarece quais são os requisitos para as mulheres poderem beneficiar de proteção internacional.
Acho que ninguém tem dúvidas sobre isto. Uma comissão de inquérito parlamentar tem, em princípio, de respeitar o Regulamento Geral sobre a proteção de dados. E, finalmente, o catástrofe de um voo, aquele voo sobre o voo da Malásia Airlines, o MH17, a confidencialidade de certas informações relativas à segurança da aviação é justificada e proporcionada. A justiça portuguesa tinha muito, nomeadamente os tribunais, o Ministério Público, tinha muito a aprender a fazer cursos nos tribunais europeus, para aprender a comunicar. Isto é bastante básico. Isto são juízes, pelo que eu julgo saber, são juízes que escrevem estes comunicados, juízes que têm um enquadramento comunicacional, fizeram um curso rápido sobre comunicação, sobre como escrever, têm ajuda de jornalistas, e fazem isto. Ora, nós, e concordo com o Carlos e com o Henrique, os comunicados do Ministério Público, francamente, quem que escreve aquilo? Depois aquilo não tem que ter um tradutor para se perceber. Os tribunais é a mesma coisa. O Conselho Superior da Magistratura tem evoluído. Mas isto é um excelente exemplo em que basta ir ao site do Tribunal de Justiça da União Europeia e ver como é que se comunica a justiça. Eu acho, Luís, deixa-me só complementar, que uma das vantagens, ao contrário do que muitas das vezes se pensa, que nós, os três, por exemplo, os três que estamos aqui nesta mesa, uma das vantagens que nós temos ao fazer justiça é não sermos juristas. E eu acho que isso é importante, porque isto não é uma crítica à comunidade jurídica em geral, mas o que é certo é que muitas das vezes ligam o complicómetro, é verdade. E então, ao nível dos tribunais superiores, quer dizer, portanto, quanto mais sobe a cátedra, mais imperceptível as coisas muitas das vezes se tornam àquilo que tem que ser a percepção do cidadão médio, que é em nome do povo que se realiza a justiça, mas as pessoas esquecem-se disto. E portanto, eu dizia que isto é uma vantagem que nós temos, porque nós, em televisão, muitas das vezes em comentários, ou nas notícias escritas e faladas, a vantagem que temos é de não sermos juristas, nós conseguimos vender, entre aspas, às pessoas da forma como compramos. Portanto, se nós percebemos, não é, falando com estes senhores que têm às vezes o complicómetro ligado, depois também conseguimos reproduzir de igual modo. E isto é muito importante, lá está. Isto choca de frente com o problema de comunicação que nomeadamente, a Procuradoria-Geral da República tem e que já devia ter ido fazer um curso de comunicação. Muito obrigado. Eu queria só, se calhar, se ainda tivermos tempo, não sei se temos mais uns minutos, para fazer uma última ronda, pegando aqui, se calhar, nas deixas dos nossos três oradores, relativamente ao poder que a comunicação social tem e sobretudo, ao impacto que ela tem numa fase que é logo a primeira do processo e, como sabemos, e como sublinharam os três e muito bem, a velocidade da justiça não se compadece muitas vezes com aquilo que é a defesa da honra dos arguidos que depois vêm a ser inocentados à final. E uma das queixas que temos, e eu queria que ouvir os nossos oradores sobre isso, uma das queixas que mais temos ouvido relativamente a este tema da justiça e à morosidade da justiça é que nós temos imediatamente uma comunicação social que divulga logo imediatamente as notícias, mas que depois não divulga com a mesma veemência, e os motivos os senhores farão o favor de os comentar a esta audiência e depois à transmissão seguinte. A queixa é que não transmite com a mesma veemência quando os arguidos são inocentados. E, portanto, se calhar fazia a volta ao contrário, Henrique começava desse lado para ouvir porque é que isto acontece, porque é que este problema, se existe e qual é a base deste problema e como é que poderíamos resolvê-lo? Eu acho que, efetivamente, algumas pessoas têm essa razão do lado delas, porque, efetivamente, quer dizer, nós vivemos num mundo mediático em que as pessoas... a novidade, não é? Que provoca muitas das vezes a explosão mediática da notícia. Não é? E depois, quer dizer, e as pessoas acabam por ser muitas delas vítimas disso, quer dizer, quando ainda nem sequer tiveram sequer hipótese de exercer muitas das vezes os seus direitos de defesa e já estão expostas em praça pública. E depois os processos demoram meses, demoram anos, há uma acusação, a acusação muitas das vezes é dada com enorme alarido também, não é? Depois há a produção de prova em julgamento, os julgamentos mais mediáticos são acompanhados também pelos jornalistas, outros nem por isso. Há N casos que são alvo deste fogotório, entre aspas, matinal, aquelas notícias das buscas, das 8 e 9 da manhã e não sei o quê, que depois andamos ali até aos interrogatórios judiciais, quando há pessoas tidas, e às medidas de coação e não sei o quê, e há casos em que passam 6 meses e 1 ano e não damos pela acusação. Até porque muitas das vezes não há acusação nesses prazos, não é? Porque o Ministério Público não cumpre muitas das vezes com os prazos e depois caem as medidas de coação, etc. Pronto. Quer dizer, e está aqui uma graduação
diferente, em função, naturalmente, da relevância pública do caso. Há casos que acompanhamos até à acusação, outros ao julgamento, mas raramente se acompanha um processo até o seu trânsito em julgado. Não é? E é aí que muitas das vezes há pessoas que têm a razão. Acabam até por ser condenadas em primeira instância e depois, mais tarde, ou na relação ou no Supremo, são absolvidas e aí já ninguém dá por ela. Não é? Mas não há aqui má fé da parte dos jornalistas. Não há. Eu acho que, quer dizer, que isto é um bocado o mundo, o meio em que estamos inseridos. Quer dizer, não, vamos supor que eu noticio as buscas a alguém, ou a detenção de alguém, ou a acusação a alguém. Eu depois posso não saber, não é, como é que acabou esse caso já no trânsito em julgado. Mas se essa pessoa me procurar, ou o advogado dessa pessoa, quer dizer, eu tenho uma obrigação moral, no mínimo moral, de repor o bom nome em relação a essa pessoa. Só que às vezes passaram 5, 7, 10 anos. Quer dizer, já ninguém se lembra e, portanto, já ninguém vai fazer justiça àquela pessoa e muito menos vai ser ressarcida dos danos que sofreu. E, portanto, quer dizer, todos somos culpados. Embora não o façamos de forma dolosa e intencional, mas o que é certo é que todos fazemos parte desta engrenagem. E eu, pelo menos, não vou fingir que não fazemos. Luís. Bem, eu concordo, obviamente, que quanto mais tempo um processo demorar, o dano, ou o alegado dano que é provocado ou arguído, obviamente que pode não ser perfeito. Agora, gostava de salientar aqui um caso, entrando aqui um bocadinho em contracorrente. Um dos casos que é mais dado como exemplo da ineficiência da justiça e do mal que foi feito a um titular de cargo público e político é o de Miguel Macedo. A inocência de Miguel Macedo foi divulgada por toda a comunicação social e com o mesmo destaque que teve a detenção. Se quiserem, podemos ir à hemeroteca ver os jornais e ver tudo isso. Essa inocência foi dada. Foi dada. Claro que Foi dada, precisamente. Foram noticiadas as buscas, foi noticiada a admissão e foi noticiada a inocência. A inocência foi noticiada, a inocência não foi ocultada. Foi noticiada com a mesma importância. Tu num jornal tens desde a manchete até à breve na última página, não é? Tudo foi noticiado. E foram breves. A inocência do Miguel Macedo foi uma breve. Eu pergunto-te, a inocência do Miguel Macedo foi manchete, tal como foi a detenção? Esteve na primeira página dos jornais, senhora. Na primeira página. Esteve na primeira página dos jornais, teve e foi destaque nas televisões, por isso é que nós sabemos, por isso é que nós damos esse destaque todo. Essa é a decisão. Aliás, essa decisão foi uma derrota em toda a linha do Ministério Público. E ela foi devidamente publicitada pela comunicação social. Hã? Não percebi? O Portugal é ter razão. Quer dizer, zero não foi... Eu lembro-me da decisão da primeira instância e também ela foi publicitada. Pode não ter sido com o mesmo destaque, é verdade. Agora aqui é o que está... Tem razão nesse ponto. Há casos em que se pode dizer que sim, que há, de facto, esta desproporção, é verdade. Eu gostava só de dar aqui uma explicação, não é estar aqui a fazer uma desculpa de mal pagador. É explicar que a lógica do jornalismo tem muito a ver com a novidade. E eu volto a repetir que isto é a lógica do jornalismo em toda a parte do mundo e em toda a democracia. Tem a ver com a novidade. Quando há uma novidade, ela tem mais destaque, eventualmente, quando há uma detenção, quando há uma coisa, há essa lógica. E depois tem que ser, a comunicação social devia fazer mais para atenuar a situação, concordo, deve-se fazer mais, concordo com isso. E acho que eu, por exemplo, agora falo por mim, quando noticio uma acusação, também noticio, quando estou a acompanhar os processos, noticio a contestação à acusação. Eu tento noticiar, não acompanho os julgamentos por problema auditivo, que eu não consigo ouvir os arguidos, não vai aos arguidos, aos juízes, ou seja, os advogados, não vou estar a citar alguém mal, portanto eu não acompanho os julgamentos por uma questão auditiva, mas acompanho a fala de recursos, todos os processos. E o Dr. José António Barreiros e os outros advogados que me conhecem sabem perfeitamente que eu noticio todas as decisões das que elas me chegam e das que eu tenho conhecimento delas. Agora, acho que combater a morosidade também é defender o direito ao bom nome dos arguidos, porque precisamente quando um processo se resolve depressa, quando o processo se resolve depressa e bem, como é óbvio, não é depressa e mal, não é a velocidade pela velocidade, mas quando há uma decisão em tempo útil, isso também, obviamente, faz com que esse efeito também seja atenuado. E eu também acho que, e aqui também vou ser, se calhar, muito anti-corporativo, acho que eu não me choca que exista um reforço do poder do segredo de justiça,
em que, e há alguns países europeus em que essas regras existem, em que a comunicação social fica expressamente proibida de noticiar os processos em segredo de justiça, não tendo como um crime como violação, pode não ser um crime, mas sim existir eventualmente multas. Em Inglaterra isso existe e acho que pode ser efetivo. Se o regime político assim entender. Se eu depois tiver o direito ao Agora, deixa-me só acabar. Agora, a partir do momento em que há diligências que são públicas, o segredo de justiça acaba. E o processo tem que se tornar público. Portanto, eu não acho que deve ser feito mais para defender esse direito ao bom nome. Acho que sim. Acho que a comunicação social deve contribuir mais para isso. Mas depois também tem que ver, não pode haver impor-se um segredo e depois reduzir a transparência. Pode-se reforçar o segredo, mas a partir do momento em que há uma publicitação do processo, há diligências judiciais que vão para a rua, etc., esse processo tem que se tornar público. Portanto, se a mim não me choca, acho que devemos fazer mais para reforçar esse direito ao bom nome, sem esquecer o escrutínio. Porque são há sempre um choque inevitável entre esses dois direitos. O direito ao bom nome das pessoas e o direito da liberdade de imprensa. Há sempre um choque. Entre esse choque, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, resolve-se desde que existe interesse público, desde que existe o exercício de escrutínio, desde que não exista, por exemplo, em caso de violação de segredo de justiça, a investigação não tenha sido prejudicada. Portanto, há formas de resolver isso. Muito bom. Carlos. Bom, começando pelo fim, agravamento do segredo de justiça. Podem agravar a minha função como jornalista é tentar violá-lo. Podem agravar tudo, a minha função, eu sou jornalista, é tentar violá-lo, porque não acredito, ou melhor, acredito que nós jornalistas não devemos nos autocensurar-nos. Porque senão qualquer dia não podemos ou autocensurarmos e não tentamos saber o que é que se está a passar num processo, começamos a autocensurar e também já não queremos saber o que é que se passa dentro das reuniões do Conselho de Estado, começamos a autocensurar e também já não queremos saber o que é que se passa dentro das reuniões do Conselho de Ministros, e essa não é a minha função, senão teria ido para fazer outra coisa qualquer. Mesmo que agravem, eu vou tentar violá-lo, porque as pessoas têm o direito a saber, e se não sabem de uma forma, sabem por mim. Em relação à questão da presunção de inocência e do direito ao bom nome, e porquê? Bem, isto já desde há muitos anos que toda a gente sabe que as multidões juntam-se para apontar o dedo. Não se juntam para tirar o inocente da cadeia. E, portanto, quer dizer, há aqui uma lógica de comunicação, obviamente, que já desde quando Pilatos disse Jesus ao Barrabás, tinham que apontar o dedo a alguém. E é óbvio que os jornais de há muitos anos sabem que apontar o dedo a alguém, dizer que fulano é arguido ou fulano foi acusado, os jornais, eu quando digo jornais é por defeito, mas estou a dizer os órgãos de comunicação, toda a gente sabe que apontar o dedo a alguém vende mais do que dizer-se que fulano ou beltrano foi ilibado. Isso quer dizer, sendo certo também que nos últimos anos, e se fizerem assim um bocadinho de uma análise retrospectiva perceberão isso, à exceção de um ou outro órgão de comunicação, há mais contenção na generalidade dos órgãos de comunicação social e mais cautela no início dos processos. Querem em apontar eventuais crimes, querem apontar situações, quer na forma como se, mesmo tendo acesso a despachos ou a mandados de busca, por aí afora, eu sinto que há mais cautela, justamente devido a exemplos passados de que as coisas insuflaram-se tanto nesta fase inicial e depois as pessoas acabaram absolvidas. Tirando um ou outro, pronto, que é o, como hoje em dia se diz, é o core business.
que é apontar o dedo e se continua a carregar nas tintas, fulano arguído, fulano acusado, fez, aconteceu. Eu noto na parte dos meus camaradas de profissão que eu respeito uma maior contenção na escrita, uma maior preocupação, e eu também tenho essa maior preocupação em falar sempre com o advogado perante uma determinada imputação. Daí que é fundamental, isto está a ser gravado, alguém do Ministério Público vai ver isto amanhã, vai-me abrir já outro inquérito, daí que muitas vezes seja fundamental a violação do segredo. Porquê? Porque nós podemos ter um despacho de indiciação, mas se não falarmos muitas vezes com o advogado e diz lá, fulano encontrou-se com Beltrano naquele dia e combinaram. Mas o arguido, no primeiro interrogatório judicial, pode até ter dado uma explicação para esse encontro. E se nós não falarmos com o advogado e o advogado não colaborar connosco a dizer-nos, olha, sim senhor, o Ministério Público diz isso, mas ele lá dentro explicou que esse encontro não era para tratar de nada, ele tinha um carregamento de laranjas na mala e foi-lhe dar as laranjas. Se não fiz, e eu noto que há esse cuidado hoje em dia, porque senão, antigamente, há uns bons anos, era chapar o que dizia ao despacho e por isso é que nós muitas vezes temos que violar o segredo para tentar saber mais qualquer coisa. E também dar a oportunidade ao arguido para se pronunciar. Porque aquele célebre, agora que se chama despacho de indiciação do Ministério Público, aquilo é a narrativa do Ministério Público perante os dados que a investigação recolheu, que depois o arguido, em primeiro interrogatório, pode que muitos deles confirmar ou para outros ter explicações, e convém sempre, tendo em conta muitos erros do passado e algumas cautelas que existem em relação até a alguns procuradores do Ministério Público, toda a gente sabe, quem anda nisto sabe que há uns muito bons e sabemos que dali vem, a coisa está bem feita, mas também sabemos que de outros, aquilo, muitas vezes, eu não vou dizer com os pés, mas vem com os dedos dos pés. E, portanto, eu noto, e até em conversas com muitos colegas, camaradas, peço desculpa, falámos sobre isso, é das cautelas que hoje, eu pelo menos tenho sempre um bocadinho de cautelas. É óbvio que, como disse ali o Rosa, e bem, a novidade é, muitas vezes é detenção. Se um deputado for suspeito de corrupção, essa é a novidade. E nós também, quer dizer, por uma questão de critério, nós temos que puxar isso para título. Muitas vezes, quando ele é absolvido, eu acho que, por exemplo, há casos que as pessoas já nem se lembram que ele foi constituído arguido, porque os processos arrastam-se. E isto conjuga-se com outro problema, é que hoje os órgãos de comunicação social também já não têm os meios que tinham há muitos anos, que estava para fazer o inquérito, estava para ir a julgamentos. Eu fui a julgamentos, aliás, desde o Tribunal da Boa Hora, depois para o Campos da Justiça, sempre acompanhei julgamentos. Hoje, olha, até dando aqui um exemplo do vizinho Diário de Notícias, quando eu vim para o Diário de Notícias para Lisboa, nós éramos 3 ou 4 a fazer justiça. Era eu, o Licínio, a Inês, depois apareceu a Sónia. Depois no Expresso também éramos 3 ou 4. Hoje, quer dizer, o Diário de Notícias está na situação em que está, o Jornal de Notícias também está na situação em que está, o Público deve ter 2, 3 pessoas, a Mariana, a Sónia e falta-me uma, Ana Henriques, que entre trabalho para o papel e depois temos outro problema, que são os sites e trabalhos para os sites, é que nós costumamos dizer, não dá para ir a todas. Na revista Visão sou eu, nos nossos camaradas da Sábado deve ser o Vilela, aqui ainda acumula com as funções de direção e, portanto, não conseguimos, simplesmente não conseguimos estar a acompanhar muitos processos na fase de inquérito e outros que estão em julgamento e outros que estão em recurso. Hoje há este problema também nos órgãos de comunicação que nos impede de fazer um acompanhamento contínuo das situações. E há aqui um caso bem presente, que é o do antigo ministro Manuel Pinho. O antigo ministro Manuel Pinho foi acusado de corrupção lá com
com o Dr. Salgado e, do ponto de vista jornalístico, pelo aquilo que eu tenho lido, era um julgamento que faria todo o sentido em acompanhar, até pelo aquilo que me tenho apercebido, tudo o que está a ser dito lá dentro não bate certo com a acusação e portanto, mais interesse devia suscitar, mas simplesmente, salvo erro, o público e a agência Lusa E o Observador. e o Observador também estão a acompanhar dentro das possibilidades o julgamento, nem televisões, muito menos as rádios, que hoje também não têm meios. Obrigado. Muito bem. Acho que terminamos este extraordinário painel. Eu, pessoalmente, nem me recordo num debate que envolveu os jornalistas, termos tido um debate tão rico e que eu espero tão profícuo, não apenas para os Estados Gerais e para o Conselho Regional de Lisboa, mas também para a Justiça em geral, porque na divulgação que vai ser feita de todos estes painéis, daquilo que aqui foi discutido, aquilo que o Conselho Regional de Lisboa espera é que isto tenha um impacto direto e imediato naquilo que podem ser o comportamento de todos os agentes da Justiça, não apenas os políticos, mas também todos os agentes que fazem parte da Justiça, onde se inclui naturalmente os jornalistas, porque nós, como sabemos, a Justiça não depende só nem dos políticos, nem dos advogados, nem dos oficiais de Justiça, depende de todos aqueles que a acompanham e onde se incluem, e portanto dizer que, e usando aqui também, espero eu que o Diogo Agostinho me acompanhe, foi um enorme privilégio estar aqui a fazer esta moderação, na qual os senhores foram e tiveram o papel principal e tornaram este debate tão bom e tão ótimo, e por isso muito obrigado.